Classificação de barragens. Para se obter a classificação de barragens, existem duas modalidades a serem consideradas: categoria de risco e dano potencial associado. Para tanto, são atribuídos pelo sistema de pontuação as devidas características que cada estrutura apresenta, as quais contemplam uma matriz de classificação. A metodologia consiste em realizar de forma quantitativa o somatório que cada item estabelecido nos diversos requisitos, os quais permitirão não somente a classificação, mas sobretudo medidas a serem adotadas de acordo com as legislações existentes, a saber, necessidade de elaboração e implementação do plano de ação de emergências de barragem, a periodicidade das inspeções de segurança de barragens, revisão do plano de segurança e as situações em que é necessário a realização de inspeções especiais de segurança de barragens. A classificação dos diversos tipos de barragens está prevista no artigo 7º da Lei Federal 12.334 de 2010, a qual estabelece a categoria de risco como alta, média e baixa, tendo como premissa as características técnicas da estrutura, estado de conservação do empreendimento, além do atendimento ao plano de segurança de barragens. O dano potencial associado, por sua vez, é classificado também em alto, médio e baixo, segundo parâmetros diretamente associados ao potencial de perda de vidas humanas e impactos ambientais, sociais e econômicos, ocasionados pelo rompimento de uma estrutura. As matrizes de classificação obedecem os respectivos órgãos competentes, conforme estabelece a Lei 12.334 de 2010. A portaria que apresenta as matrizes de classificação de barragens de rejeitos é a 70.389 de 2017, publicada pelo DNPM em 17 de maio de 2017. Já as barragens de água com outorga para exploração de potencial de energia hidráulica, a classificação está vinculada a critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL 696 de 15 de dezembro de 2015. Em relação às demais estruturas de acumulação de água, são classificadas segundo as resoluções ANA 236, de 30 de janeiro de 2017, 132, de 22 de fevereiro de 2016 e Resolução CNRH 143, de 10 de julho de 2012. A pontuação obtida a partir do somatório dos itens pré-determinados nas matrizes de classificação, através de uma análise qualitativa e quantitativa, apresentarão uma nota tanto para a categoria de risco quanto para o dano potencial associado, os quais serão verificados dentro das faixas que as enquadram como alto, médio ou baixo. A partir de então, tais parâmetros passam a figurar a matriz de classificação, a qual, através do cruzamento das informações entre categoria de risco e dano potencial associado, estabelecerá a classe da barragem, a qual pode ser A, B, C, D ou E. Agora que sabemos como são realizadas as classificações das estruturas, as quais determinarão medidas distintas, principalmente no que tange às periodicidades dos documentos vinculados ao plano de segurança da estrutura, é importante saber o que vem a ser categoria de risco e dano potencial associado. A categoria de risco de uma barragem, comumente chamada de CRI, nada mais é do que a classificação da barragem que influenciam na possibilidade de ocorrência de acidentes. Para tanto, são consideradas as características técnicas, CT, estado de conservação, EC, e plano de segurança de barragem, OS. Agora vamos apresentar o que cada aspecto leva em consideração. A categoria de risco considera altura, comprimento, vazão do projeto, método construtivo e instrumentação de controle. É importante frisar que tais aspectos devem estar discriminados de forma clara no projeto as-built e as-is e que serão primordiais para o estudo de estabilidade da estrutura. Em relação à altura, deve-se considerar aquela que representa a seção crítica, ou seja, a maior altura representada pela estrutura, contando-se do ponto mais baixo da fundação até a crista. Já em relação ao comprimento, considera-se a maior distância contada da ombreira direita à ombreira esquerda, quando se tratar de estruturas em vales encaixados,
e do perímetro total, quando se tratar de barragens construídas como pontes. Quando se trata de vazão de projeto, deve-se considerar os estudos hidráulicos e hidrológicos realizados, os quais deram embasamento para o dimensionamento e a construção de sistemas extravasores como forma de suportar as cheias máximas de projeto. Já o método construtivo considera-se aquele executado conforme o projeto, assim como na existência de instrumentação de controle. De posse dessas informações, faz-se o somatório das devidas pontuações, podendo a mesma variar de 0 a 38 pontos. Em relação ao estado de conservação, são avaliados através das inspeções de campo os seguintes parâmetros: confiabilidade das estruturas extravasoras, condições de percolação no maciço, como presença de umidade ou mesmo surgências, a existência de deformações e recalques, além das condições reais dos taludes de montante e de jusante, verificando, dentre outros aspectos, a existência de vegetação arbustiva e arbórea, ravinas, erosões, dentre outros. As inspeções se baseiam na verificação dos níveis de controle dos instrumentos, ínas, piezômetros, topografia, inclinômetro, dentre outros instrumentos, além de verificações visuais. O somatório da pontuação para este parâmetro varia entre 0 a 40 pontos. E não custa lembrar que barragens com pontuações elevadas demonstram condições precárias, o que elevará sobremaneira a classificação quanto à categoria de risco. E por fim, em relação à categoria de risco, há a verificação do plano de segurança da estrutura nos seguintes aspectos: documentação do projeto, estrutura organizacional e qualificação dos profissionais na equipe de segurança da barragem, manuais de procedimentos para inspeções de segurança e monitoramento, existência de plano de ação de emergências, quando exigido pelo órgão fiscalizador, e relatórios de inspeção e monitoramento da instrumentação e de análise da segurança e estabilidade. Quanto à pontuação, a mesma pode variar de 0 a 40, dependendo dos itens selecionados. Conforme já vimos anteriormente, a categoria de risco de uma barragem será classificada como alta, média ou baixa, a depender da faixa que o somatório dos três parâmetros se enquadrar. Caso tal somatório seja menor ou igual a 37, a categoria de risco será considerada baixa. Caso enquadre na faixa entre 37 e 65, será considerada média. E por fim, se maior ou igual a 65, ou pontuação 10, em qualquer item do estado de conservação da barragem, será considerada alta. Conforme estabelece a Portaria 70389/2017, o dano potencial associado pode ser classificado como sendo o dano que pode ocorrer devido ao rompimento ou mau funcionamento de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência, a ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas, impactos sociais, econômicos e ambientais. Inicialmente, para se conhecer um determinado dano potencial, para as barragens de mineração, faz-se necessária a confecção do mapa de inundação, o qual é definido pela portaria do DNPM, já citada neste vídeo como sendo um produto do estudo de inundação, compreendendo a delimitação geográfica georreferenciada das áreas potencialmente afetadas por uma eventual ruptura de barragem e seus possíveis cenários associados, que objetiva a notificação eficiente e a evacuação de áreas afetadas por essa situação. A partir do mapa de inundação é possível enquadrar as estruturas nos seguintes aspectos: existência de população ajusante, impacto ambiental e impacto socioeconômico. Tais parâmetros, aliados ao volume total do reservatório, definirão o dano potencial associado, o qual pode ser classificado em alto, médio e baixo. Para pontuações igual ou maior que 13 pontos, o DPA é considerado alto. Estando entre 13 e 7, o DPA será médio e com pontuação igual ou inferior a 7, considera-se o DPA como baixo. Para as barragens de mineração, todas as estruturas com DPA alto são obrigadas a possuírem um PAEBM, Plano de Ação de Emergências de Barragens de Mineração. Já para as de classificação média, caso possuam um método construtivo com pontuação 10 e população ajusante também com pontuação 10,
também será obrigatória a construção e implementação de um PAEBM. Para o caso das barragens vinculadas à ANEEL, apesar da categoria de risco também considerar os mesmos critérios de classificação, como características técnicas, estado de conservação e plano de segurança, dadas suas especificidades, no quesito características técnicas e estado de conservação, existem aspectos distintos em relação aos das barragens de rejeito de mineração. Para o caso das características técnicas, são considerados para esse tipo de barragem: altura, comprimento, tipo da barragem quanto ao material de construção, tipo de fundação, idade da barragem, vazão do projeto e o tipo de metodologia adotado para o caso de força. Para estes quesitos, a pontuação poderá variar de 0 a 33 pontos, dependendo, obviamente, dos itens a serem selecionados. Igualmente, para o caso do estado de conservação, considera-se alguns aspectos distintos das barragens de rejeito, os quais são: confiabilidade das estruturas extravasoras, confiabilidade das estruturas de adução, percolação, deformações e recalques, deterioração dos taludes parâmetros e, caso existam, estado das eclusas. Em relação a esse quesito, dependendo dos itens a serem selecionados, a pontuação poderá variar de 0 a 43. Fechando a classificação em relação à categoria de risco, tem-se os quesitos relativos ao plano de segurança da barragem, o qual é classificado segundo a existência de documentação de projeto, estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem, procedimentos de roteiros de inspeção de segurança e de monitoramento, regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem e relatórios de inspeção de segurança com análise de interpretação. O somatório da pontuação dos presentes itens pode variar de 0 a 33 pontos, dependendo exclusivamente dos itens a serem selecionados. De posse dos resultados destes três quesitos, características técnicas, estado de conservação e plano de segurança, ao somá-los, obtém-se a classificação da estrutura de geração de energia, podendo ser alta para os casos em que tal somatório for maior ou igual a 62 pontos, ou enquadramento de qualquer item do quesito estado de conservação com pontuação 8, médio para somatórios entre 62 e 35 e baixo para pontuação abaixo de 35. Também a exemplo das barragens de mineração, o DPA é classificado segundo os seguintes aspectos: volume total do reservatório, potencial de perdas de vidas humanas e os impactos ambientais e socioeconômicos, podendo a pontuação variar de 4 a 30 pontos. Caso tal somatório seja maior ou igual a 16, o DPA será considerado alto. Para somatório entre 16 e 10, será considerado médio e para somatório abaixo de 10, DPA baixo. No âmbito das barragens de acumulação de água, a categoria de risco também considera as características técnicas e o estado de conservação e o respectivo plano de segurança. Assim como há quesitos distintos entre as barragens de mineração e de geração de energia, para o presente caso não é diferente. Para características técnicas, consideram-se os seguintes aspectos: altura, comprimento do barramento, tipo de barragem quanto ao material de construção, tipo de fundação, idade da barragem e vazão do projeto. O somatório destes itens podem variar de 8 a 28 pontos. No caso do estado de conservação, são considerados os itens: confiabilidade das estruturas extravasoras, confiabilidade das estruturas de adução, percolação no maciço e fundação, deformações e recalques, deterioração dos taludes, parâmetros e condição das eclusas, caso exista. No que se refere ao plano de segurança, considera-se a documentação do projeto, estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança de barragens, procedimentos de roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento, regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem e relatórios de inspeção da segurança com análise e interpretação. O somatório dos citados itens pode variar de 0 a 33 pontos.
De posse dos resultados dos 3 requisitos, características técnicas, estado de conservação e plano de segurança, ao somá-los, obtém-se a classificação da estrutura de geração de energia, podendo ser alta para os casos em que tal somatório for maior ou igual a 60 pontos, ou o enquadramento de qualquer item do quesito estado de conservação com pontuação 8, médio para somatórios entre 60 e 35 e baixo para pontuação abaixo de 35. Também, a exemplo das barragens de mineração, o DPA é classificado segundo os seguintes aspectos: volume total do reservatório, potencial de perdas de vidas humanas e os impactos ambientais e socioeconômicos, podendo a pontuação variar de 2 a 30 pontos. Caso tal somatório seja maior ou igual a 16, o DPA será considerado alto. Para somatórios entre 16 e 10, será considerado médio, e para somatório abaixo de 10, DPA baixo.